Bem, primeiramente eu queria saudar aqui os companheiros da mesa, o senador Vital Rego, presidente dessa comissão. Saudar também o ministro Francisco Teixeira, velho conhecido nosso, né? Que cuida dessa obra aí há muito tempo. E o nosso colega Wagner Rosa, da CGU, que também nos acompanha aí nessa empreitada há algum tempo já. Queria saudar também os vereadores aqui presentes, né, os representantes da Codevasf e todas as senhoras e senhores aqui que estão, nesse momento, nos assistindo. Eu só coloquei nesse primeiro slide a competência do TCU para delimitar exatamente o controle externo, né, exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Ele se dá por meio de recursos que são usados diretamente pela União e também por recursos, né, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União. Por que eu pontuei isso aí? Porque, como os colegas aqui, o próprio senador e o ministro já comentaram, o PISF ele é um grande canal, né? Ele é um grande canal por onde vai passar as águas do Rio São Francisco, mas ele precisa de algumas obras complementares que a gente chama de subsistemas do PISF. Eu falo PISF, é o grande projeto, né? A gente chama carinhosamente a transposição do São Francisco de PISF. Então, quando me referi a essa sigla PISF, é exatamente ao projeto que eu estou me referindo. E a União, por meio, né, do controle externo do tribunal, ela também repassa recursos para a construção desses subsistemas hídricos, que são exatamente as obras complementares. Porque de nada adianta esse grande canal ser construído se essa água não chegar, né, aonde ela tem que chegar. E são essas obras complementares que vão levar a grande água do canal à população. Pode passar, por favor. Aqui é um resumo do projeto, como todo mundo já disse aí, ele vai atender cerca de 12 milhões de habitantes, 390 municípios, tem aí uma breve descrição do que é o eixo leste, do que é o eixo norte, e o custo total da primeira etapa também já foi repassado aí nas informações, 8,2 bilhões. Pode passar, por favor. Aqui é o esquema antigo de contratação do PISF. É bem legal a gente ver essa figura e ver a figura que eu vou mostrar posteriormente, para vocês verem que essa obra já nasceu bem complexa. Ela é uma obra complexa, ela foi idealizada, né, de forma a ser dividida em vários lotes, em várias supervisoras, para cada eixo. E quando a gente passa para outro slide, a gente percebe que hoje, após o amadurecimento, né, da gestão da obra e o conhecimento real dos problemas da obra, o Ministério fez uma outra organização desse empreendimento, dividindo por metas. Como eles já disseram aqui, hoje eu tenho só 2 supervisoras no eixo norte e uma supervisora no eixo leste, de forma que simplificou a coordenação e a gestão desses trabalhos, ainda que a obra seja complexa. Pode passar, por favor. Os nossos dados são de março de 2014, por isso que vai estar um pouquinho diferente do Ministério, que já trouxe dados atualizados. A execução física, né, de março está 56,6, hoje já está em 57,8. E também tem uma execução financeira aí quase consonante com a execução física. Esses dados já foram apresentados aí pelo Ministério. Por favor, pode passar o slide. Aqui a gente fez uma situação atual dos contratos de obras do eixo norte, dando aí uma previsão de entrega, de conclusão para cada meta e para cada lote. Os senhores vão perceber que eu tenho lotes e tenho metas. Por que eu tenho essa divisão aí de 2 nomes? Porque esses lotes antigos, eles se referem à antiga distribuição da obra, que foi aquele mapa que eu mostrei aos senhores. E as metas é a atual distribuição das obras pelo Ministério. Por que eu ainda tenho lotes e metas convivendo conjuntamente? Porque eu ainda tenho remanescentes de obras que são tocadas pelos contratos antigos dos lotes e tenho também parte das obras que foram transferidas para essas metas. Então, essa obra, ela nasceu de forma complexa. Ela foi uma obra que teve, né, bastantes problemas no início, por conta da gestão, por conta dos projetos, né, que eram deficientes. E, ao longo do tempo, o Ministério teve que fazer uma série de ajustes e continua fazendo esses ajustes para que essa obra possa ser entregue a contento. Pode passar, por favor. Aqui eu também tenho a situação atual dos contratos do eixo leste. O que eu gostaria de pontuar... Pode voltar, por favor? O que eu gostaria de pontuar
é que nós temos ali também as metas 1L, 2L, a meta 2L, 3L, que foram, né, divididas em 2 contratos. Vejam que as metas 1L, 2L, 3L, elas abrigam hoje 2 contratos que estão aí com esses percentuais de execução. Um tem a previsão de conclusão em 2015, o outro em 2017, mas as obras, de fato, atualmente elas se encontram bem engrenadas. A gente tem 10 mil homens em campo, 3 mil equipamentos, conforme o ministro nos trouxe a informação. E quando da visita dos técnicos do tribunal essa obra, eles que visitam essa obra desde 2005, a gente percebe que, de fato, agora a obra engrenou e ela atinge o seu ápice de execução. Por favor, pode passar. Aqui é um breve histórico que a gente já trouxe também na outra reunião que tivemos aqui na comissão, e eu vou sintetizar o seguinte para os senhores. O tribunal acompanha essa obra desde 2005, o Tribunal de Contas da União. De lá para cá foram cerca de 20 auditorias. Assim como a CGU, a gente atuou nos contratos de obra, propriamente dito, nos contratos de supervisão. Atuamos também em vários editais, porque o tribunal acredita que a atuação prévia ela é muito melhor para o Brasil, né, do que a atuação corretiva. Quando você vai já na fase da licitação, você consegue, por vezes, né, diminuir o risco daquela contratação e melhorar, inclusive, o prosseguimento quando da execução, né, da execução por si só dessa obra, porque você já consegue identificar os possíveis pontos de controle já antes da contratação. Pode passar, por favor. Então, ao longo desse histórico, o que a gente centrou? A gente centrou nos editais de contratação da obra, e a gente, por volta de 2011 e 2012, quando teve aquela questão crítica da desmobilização da obra e da paralisação de alguns contratos, o tribunal centrou esforços em identificar os principais motivos que paralisavam essa obra. E a gente chegou à conclusão que as principais irregularidades que trouxeram, né, esse problema da paralisação dos serviços foi o projeto básico deficiente, a deficiência na fiscalização naquele momento, um problema também assim grande de acompanhamento da obra pelo Ministério da Integração. E a gente fica muito feliz de dizer que hoje a realidade de fato é outra. O tribunal identificou os problemas, nós sentamos com o Ministério, a própria CGU também trouxe ao Ministério essa dificuldade na gestão e foi realmente, eles concentraram esforços, reorganizaram a sua estrutura interna, trouxeram pessoas de fora, né, de outros, né, fizeram concursos, contrataram pessoas externas para integrar ali o quadro, para fortalecer o quadro, para trazer, né, maior expertise no andamento dessa obra, e o que a gente vê hoje é o resultado desse trabalho. Eles conseguiram, de fato, superar essa questão da deficiência no acompanhamento dessa obra, que é uma obra, né, como o próprio ministro disse, você tem uma multidisciplinariedade de contextos, porque você tem desde de questões arqueológicas, questões ambientais, né, resgate de animais, preservação de flora. Então, não é uma obra só, né? O projeto não é a obra propriamente dito. A obra é importante, mas o projeto ele envolve uma série de atores que precisam de coordenação. E essa coordenação não estava sendo realizada da melhor maneira e eles implementaram ações, né? Isso, de fato, tomou um pouco do tempo deles, mas eles implementaram ações e hoje essa obra ela vem sendo conduzida, né, com muito mais expertise e da forma mais adequada. Aí eu já falei dos principais achados, que é o projeto básico. O sobrepreço, eu gostaria de ressaltar aqui também que, como o tribunal faz uma atuação preventiva, essa obra nunca foi recomendada pelo tribunal para o quadro bloqueio. Todos os problemas de sobrepreço que nós encontramos, grande parte deles, eu diria que 90% deles, o Ministério prontamente corrigiu. Ele tirava o edital da praça, republicava, né, já com as correções, e aqueles que ainda remanescem por alguma questão, tem alguma questão sendo ainda levantada pelo tribunal, são valores bem inexpressivos e dizem respeito a pontualidades, a questões bem pontuais da obra. Por favor, pode passar. A deficiência na fiscalização também nós já apontamos aqui, já criamos o histórico, né? Já vimos que houve aí um incremento, né? Uma melhoria por parte do MI. Os atrasos nas obras, que foram o nosso foco de 2011 e 2012, eu gostaria só de relevar que
essa ação corretiva que o Ministério empreendeu de pegar a coordenação, a gestão da obra e levar para campo, foi uma das principais medidas, né, das principais ações corretivas que permitiram que aquela obra fosse controlada de fato pelo MI. O que a gente sente é que quando a gente visitava, né, essa obra, quando a gente fiscalizava essa obra lá nos meados de 2008, 2009, o MI não tinha o controle pela sua própria obra. E hoje a gente visita, né, de forma até muito feliz esses empreendimentos, a gente faz outros trabalhos de fiscalização e hoje os técnicos sabem do que estão falando com propriedade, a gerenciadora está ali para ajudar, mas hoje quem tem o controle dessa obra é o MI e não a gerenciadora. Pode passar, por favor. Qual é o grande contexto, qual é o grande ponto crítico do projeto de integração do São Francisco, na medida em que ele era por lotes, 14 lotes ao todo, e hoje ele é por metas. O grande ponto crítico é que quando você entrega parte de uma obra em construção para uma outra construtora, você tem que tomar ciência do que aquela construtora antiga que estava na obra está entregando e o que aquela construtora que está pegando uma obra em andamento, né, que vai começar aquele serviço, o que ela está recebendo. Isso para quê? Para evitar que no futuro nós tenhamos outro problema de paralisação dessa obra, porque alguns serviços que não estavam previstos no projeto, né, no contrato remanescente, no contrato futuro, e que também não tenham sido construídos no contrato passado, fiquem ali perdidos. Então, vamos supor, eu tenho um serviço que não foi bem delimitado quando da transferência do contrato da antiga empreiteira para a atual, e esse serviço fica perdido. E aí, futuramente, eu deveria acabaria tendo que fazer um aditivo nesse serviço, que pode, né, acabar causando aquele problema de aditivo de 25%, de novos pleitos, né, de pedidos de novos serviços. Então, o tribunal atuou, por meio desses dois acordos, para evitar isso. Pediu ao Ministério, antes de você licitar, faça uma apuração do que realmente, de fato, falta ser construído em cada lote, em cada meta, para que você possa licitar, de fato, o que está precisando ser construído, para não ter esse problema de projeto e de aditivos futuros. E a gente tem acompanhado, essas determinações elas são monitoradas pelo tribunal. Por óbvio, o Ministério ainda está empreendendo esforços e a gente também ainda está nessa conversa de monitorar e de pedir as informações, mas a gente percebe também que o dever de casa foi feito, né, e que todas as determinações do tribunal estão sendo, de fato, empreendidas pelo Ministério da Integração. Pode passar, por favor. Aqui é o benefício das ações de fiscalização do tribunal, que exatamente uma das principais é a melhoria da gestão do empreendimento, porque esse binômio, projeto básico e executivo deficiente e deficiência na fiscalização, ele provoca exatamente isso que a gente viu, o abandono das empresas, desmobilização dentro da obra, né? Uma vez que você, dentro do seu projeto, você não tem serviços que deveriam estar contemplados no orçamento e eles não estão ali, a construtora acaba empreendendo vários pleitos. E aí o MI tem que parar o que ele está fazendo para poder avaliar se o preço daquele serviço novo é razoável, uma vez que aquele serviço não passou pelo crivo da competitividade da licitação. Eu tenho problemas, por exemplo, ambientais que podem atrasar essa obra. Se eu não previ uma medida mitigadora ou uma ação a ser empreendida na questão ambiental no meu projeto, eu posso ser pego de surpresa e ter que cuidar disso ao longo da execução da obra, o que acaba atrasando. Então, nesse sentido, a gente viu que hoje, até com essa mudança, essas reuniões mensais, né, na obra, essa mudança da coordenação da obra lá para próximo da obra, lá para Recife, isso tudo possibilitou que o Ministério também tivesse, e essa até diminuição de instâncias, como o ministro falou, possibilitou que o Ministério tivesse mais rapidez, mais celeridade na tomada de ações, porque uma obra dessa você tem que ter celeridade na tomada de ações para você poder garantir o ritmo de execução, que é isso que nos preocupa aqui. Uma outra questão que também precisa ser colocada é que as questões dos projetos executivos que iam ser licitados, que era em 2010, na concorrência 1/2010, que era a licitação do lote 8. O lote 8 são as estações de bombeamento da meta, as estações de bombeamento do eixo norte. E a própria licitação das metas do eixo norte e do eixo leste, eles nasceram com alguns problemas também de projeto executivo, que o tribunal atuou.
O Ministério da Integração, mais uma vez, prontamente, nos idos de 2010 e 2011, tirou o edital da praça, corrigiu aquelas questões de sobrepreço que diziam respeito não apenas a preços acima dos referenciais de mercado, mas a serviços que tinham sido delimitados naquele projeto e que estavam em quantidade aumentada, né? Eles superestimaram algumas quantidades de serviço nesse edital. O tribunal apontou naquela ocasião, o Ministério da Integração corrigiu e já republicou todos as fases subsequentes dessas obras, desses remanescentes de obras. Ele já publicou tudo isso já corrigido. Esse edital foi revogado e as outras contratações subsequentes já foram todas feitas corrigidas. Pode passar, por favor. Aqui são benefícios quantificáveis, né, que a imprensa sempre pede, a gente sempre traz, em relação à atuação do tribunal em cada concorrência dessas. A primeira, aquela que eu comentei, foi um benefício de 340 milhões, daquele sobrepreço corrigido e da duplicidade de itens de serviço. Tivemos também 34 milhões no lote 5 e 17,6 milhões de benefício no lote 8. O que vale ressaltar aqui, mais uma vez, é que todos esses benefícios, eles são, à exceção da concorrência 1/2011, que está em apuração pelo tribunal, porque a gente tem que garantir a ampla defesa e o contraditório para as empresas e para o próprio Ministério, todos esses outros benefícios, eles de fato foram efetivos. O Ministério da Integração prontamente corrigiu os valores e isso se revertiu realmente num benefício que foi aplicado aí durante a fiscalização. Pode passar, por favor. Vamos falar agora das ações em andamento pelo tribunal. A gente continua acompanhando, tem um processo de acompanhamento aberto no tribunal para ver essa questão da execução da obra, né, da gestão contratual e das metas em relação à entrega desse projeto. A gente continua monitorando aquelas determinações. Há algumas ações para melhorias na estrutura da fiscalização do EMI, que a gente, inclusive, já tem o resultado de que foram empreendidas. Tem uma questão de qualidade dos canais, que o EMI também, pela última informação que nós tivemos, já em relação ao descolamento das placas de concreto em alguns trechos dos canais. O EMI já tomou soluções, já está tomando aí providências no sentido de solucionar o problema. E há uma questão dos contratos antigos e dos contratos novos. Esses contratos antigos, daquelas construtoras que desmobilizaram a obra, paralisaram, há toda uma apuração por parte do EMI para apurar a responsabilidade por essas paralisações unilaterais de empreiteiras que deixaram a obra e permitiram que essa obra aí tivesse esse declínio na execução. Pode passar, por favor. O tribunal hoje, por já ter feito cerca de 20 auditorias no Grande Canal, ele resolveu centrar esforços agora naqueles subsistemas, né? Porque a água vai passar pelo canal, mas ela precisa chegar naqueles pontos, naqueles extremos, ela precisa ter capilaridade. E nós vimos aí, o ministro nos apresentou, tem uma série de subsistemas, né, de ramais, de adutoras, que vai levar a água do Grande Canal para essas regiões. E a gente está centrando esforços agora em verificar como é que está a execução das obras e a compatibilidade de prazos entre o Grande Canal e a conclusão dessas obras. Porque, vejamos só, de que adianta a gente concluir o Grande Canal e encher ele de água se aquelas obras acessórias não estiverem prontas? Então, a gente está também centrando esforços em acompanhar a compatibilização dos cronogramas entre esses empreendimentos. Uma das ações que eu posso pontuar do tribunal é que nós percebemos que a adutora do Agreste, que vai receber água também do projeto de integração do São Francisco, vai receber por meio, né, o plano era que ela fosse receber essa água por meio do ramal do Agreste, que foi licitado agora, que está em licitação. Então, para que correr com essa adutora se ela ia ficar pronta e o ramal do Agreste não ia ficar pronto? Nesse sentido, eles tiveram lá um acordo entre o governo do Estado e o próprio Ministério da Integração para propor fontes alternativas de abastecimento para essa adutora enquanto a água do canal não chega. Tá certo? Pode passar. Aqui até uma figura que nós pegamos do Ministério da Integração, que o próprio ministro já nos apresentou, mostrando em verde os eixos principais do PISF, em vermelho essas obras que a gente chama de subsistemas hídricos do PISF, que é quem vai levar a água do Grande Canal, né, para as regiões que de fato precisam dela. E temos aí também alguns reservatórios e algumas adutoras
colocadas aí, exatamente para exemplificar para os senhores que esse projeto não é apenas, né, o canal do eixo leste e do eixo norte. Tem várias ações acessórias que precisam de coordenação, né, para que tudo dê certo, para levar a água desses grandes eixos a quem de fato precisa. Por favor, pode passar. Quais são as perspectivas futuras do tribunal em relação a essa obra? A gente vai continuar acompanhando a qualidade de execução das obras, como a gente já fez de forma pontual. A gente vai acompanhar, como o próprio colega da CGU disse, o modelo de operação do empreendimento, né? Já tem um decreto, já tem o responsável por essa operação, que é a Codevasf. Vamos acompanhar também as ações de revitalização dos açudes que irão receber as águas. Isso está por conta do DENOX. Vejam, são vários atores, né? É preciso coordenar essas várias atividades. Pequenas adutoras também já estão sendo empreendidas para atendimento a comunidades rurais, que uma coisa é eu levar água, né, para centros urbanos, para cidades, mas eu tenho aquela população circunvizinha que, de fato, também precisa receber a água. Como é que elas vão fazer para pegar a água do canal? Então, tudo isso já está sendo visto pelo Ministério. E uma ação também muito importante é o esgotamento sanitário das áreas receptoras. Por quê? Porque você começa a mandar água para gente que não tinha aquela quantidade de água, e aí onde é que você vai colocar aquela água depois que eles usam? Vai jogar onde? Né? Então, isso é uma preocupação, isso já está sendo visto em termos de políticas públicas, e o tribunal também já vem acompanhando isso. E, por último, ações de revitalização do próprio rio, porque de nada adianta a gente pegar a água do rio, colocar num canal, levar para quem precisa e não cuidar da saúde do rio, né? Não revitalizar o rio, recuperar margens, evitar o assoreamento, porque a gente precisa, ele é o grande pulmão, a gente precisa desse rio sadio para poder levar aquela água dele até quem precisa. Pode passar. Eu agradeço. Muito obrigada, gente.